E aí, será que a guerra tarifária entre o Trump e o Xi Jinping era o empurrão que a economia precisava para poder deslanchar? Ou será que a gente vai enfrentar uma recessão? Quais são os planos do Xi Jinping e quais são os planos do Trump? Será que eles estão negociando? Parece que tem uma fumacinha aí pairando no ar, já que o Trump diz que sim, eles estão negociando e o Xi Jinping trocou o principal negociador da China. Diante desse monte de informação, eu preparei dois cenários e eu vou mostrar para vocês. Aproveita e já compartilha com todo mundo, porque está começando a nossa economia de quinta. A guerra de tarifas entre o Trump e o Xi Jinping já chegou bem nas alturas. Hoje, a Casa Branca diz que está aplicando 245% sobre os produtos chineses. Já Pequim diz que está aplicando 125% sobre produtos americanos e está alertando turistas chineses a tomar cuidado quando forem para os Estados Unidos. Mas qual que é o plano do Trump e qual que é o plano do Xi Jinping? Bom, o Trump assumiu a Casa Branca com um principal problema para resolver, que é a economia americana. Durante esses anos todos, os Estados Unidos, com seu poderio econômico, acabou dizimando boa parte da sua indústria e levando essa indústria para o Sudeste Asiático. Além disso, hoje ele enfrenta uma inflação alta para os padrões americanos e tem um problemaço pela frente, que é a dívida americana, que deve vencer pelo menos 3/4 dessa dívida nos próximos 4 anos dele, que gira em torno de mais ou menos 28 trilhões de dólares para pagar em 4 anos. E toda essa guerra deflagrada pelo Trump com as tarifas comerciais está visando equilibrar essa balança comercial e tentar trazer indústrias novamente para os Estados Unidos. Já o Xi Jinping tem um plano muito bem definido. Ele quer fazer com que a economia chinesa volte a ser a principal economia do mundo, um espaço que ela ocupou durante séculos. Tanto é que uma das suas principais políticas foi o fortalecimento das novas rotas da seda, o aumento das trocas comerciais com todos os países do mundo, fazendo com que os Estados Unidos perdessem essa hegemonia, e além disso forçou seu terceiro mandato, o que não é comum de se ver na China após Mao Tse Tung. Tá, mas onde essa guerra tarifária pode levar os dois países a conseguir implementar o seu principal plano? E como um afeta o outro? Com essa escalada tarifária, eles vão precisar diminuir a dependência de um do outro. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a China vão ter que reduzir a sua dependência mútua e vão ter que buscar novos mercados. Só que esses dois planos eles entram em conflito. E diante desses planos a gente pode ter um cenário muito ruim ou um cenário muito favorável. E muita coisa nesse meio. Se a gente olhar para um cenário favorável, o que deve acontecer é que esses dois países devem reduzir a dependência mútua um do outro, estimulando tanto a economia interna como busca de novos mercados. Isso pode fazer com que haja um estímulo ainda maior para o desenvolvimento de novas tecnologias e um crescimento da indústria, principalmente nos Estados Unidos. Do lado da China, ela deve mudar um pouquinho a sua dinâmica de industrialização, já que ela transfere renda dos trabalhadores para a indústria. O que deve acontecer é que essa renda deve, pelo menos um pouco, voltar para os trabalhadores para que se estimule a economia interna e o consumo desses produtos que não devem ser exportados para os Estados Unidos. E de um modo geral, a gente deve ter uma diversificação dos mercados consumidores de ambos os países. E de alguma forma eles vão ter que escoar a sua produção atual, ou então vão ter que fechar essas fábricas. A gente observa alguns movimentos na China, por exemplo, de indústrias migrando para outros países do Sudeste Asiático. E com certeza isso aí também deve acontecer com a América Latina e África. Essa dinâmica é o que a gente conhece na economia como vantagem comparativa. Vou dar um exemplo bem fácil aqui para vocês entenderem. Digamos que você é uma pessoa que lava carro bem. Você consegue lavar um carro em meio dia. Mas só que você tem um jardim e você não é tão bom em cuidar de jardim. Você demora um dia para cuidar do jardim. Então você lava um carro em meio-dia e mais um dia para cuidar do jardim. Você faria uma lavagem de carro e cuidaria do jardim em um dia e meio. Já o seu vizinho não é tão hábil assim em lavar carro. Ele demora um dia para lavar o carro. Mas ele é expert em jardins. Em meio-dia ele cuida de um jardim e fica uma beleza. Ele também leva um dia e meio para produzir um jardim e uma lavagem de carro. Vocês percebem que cada um é habilidoso em uma coisa. E se vocês fizerem uma troca, então você lavar os carros e ele cuidar dos jardins, vocês conseguem produzir 2 carros e 2 jardins em um dia apenas. Cada um usa a sua vantagem comparativa para poder executar o seu trabalho da melhor forma possível, entregando o mais rápido possível. E é isso que pode acontecer. Essa migração, esse deslocamento das indústrias para outros mercados, consigam ter uma mão de obra barata o suficiente para continuar competitivo no mercado internacional.
Já se a gente for olhar para o lado macroeconômico, os Estados Unidos vão ter que implantar uma austeridade fiscal extrema, principalmente para conter o seu endividamento, que é crescente ano a ano. A China vai ter que desvalorizar um pouquinho o yuan para conseguir trazer investimento externo para o país. E a gente pode observar uma ligeira perda da hegemonia do dólar no mundo. Só que a gente não pode olhar só para esses dois países, tem mais gente nesse barco. A Europa pode se beneficiar principalmente em fortalecimento de acordos com países asiáticos e latino-americanos. Já a América Latina e África pode se beneficiar trazendo investimentos de indústria, principalmente chinesas, para os seus países. E a gente pode observar um fortalecimento da economia intra-Ásia. Tá, mas e o Brasil? Como é que fica nessa? O Brasil também pode se beneficiar, principalmente porque a China é o principal parceiro comercial brasileiro. Isso pode fazer com que a gente atraia investimento chinês e principalmente tenha mercados como agronegócio, mineração e de semicondutores fortalecidos. A minha preocupação é com a infraestrutura que a gente tem. Será que a gente comporta atender toda essa demanda que pode cair no nosso colo? Já nos investimentos, o mercado pode ficar feliz. Não é esse mercado não. A B3 pode sofrer uma valorização generalizada, principalmente dos setores como exportadores, os de energia e de infraestrutura. Mas me diz você aí, diante desse cenário, você sabe onde investir? Se você quer aproveitar o momento para não perder dinheiro, é só seguir o canal para ficar mais inteirado do que está acontecendo no mercado financeiro. Tá, mas e se tudo der errado? Bom, se tudo der errado, a gente pode enfrentar a maior recessão da economia, maior ainda que o mundo passou em 2008. A manutenção das tarifas tão altas quanto hoje podem propiciar esse cenário de recessão. E principalmente porque a gente pode começar a ver uma escalada com restrição às exportações. A gente já viu a China, por exemplo, proibindo a exportação de metais de terras raras para os Estados Unidos, que é extremamente importante para a indústria tecnológica. E pode haver entre todos os países um rompimento dos acordos, cada um tentando se proteger da melhor forma possível e se fechando para o mundo. E esse fechamento pode propiciar o que a gente chama na economia de queda na demanda agregada, que seria a demanda de todos os países. Lembra da historinha que eu contei para vocês do jardineiro do lavador de carro? O que acontecia é que a gente ia ter o jardineiro não querendo lavar mais carro com o vizinho e nem o lavador de carro querendo deixar o vizinho cuidar do jardim. E com essa queda na demanda, o que a gente vai observar é realmente esse cenário de restrição e de recessão econômica. Já o mercado vai ficar de olho? Eu já falei que não é esse, na incerteza. E essa é a pior coisa para o mercado. O mercado aceita risco, mas não aceita incerteza. E diante da incerteza, o que a gente deve ter é uma redução nos investimentos. E aí não vai ter ligue já que dê jeito. No cenário macroeconômico, os Estados Unidos podem enfrentar uma inflação ainda maior, porque ele vai ter necessidade de imprimir mais moeda para conseguir pagar o seu endividamento. E a gente sabe que quanto mais moeda você imprime, mais você gera inflação no país. E aí não tem a taxa de juros que dê jeito nisso. O dólar pode sofrer uma desvalorização tremenda. E aí a gente vai ver uma corrida para ativos mais seguros, como o ouro, por exemplo. E até as moedas digitais podem se beneficiar disso. Do lado da China, a única alternativa é continuar mantendo o yuan artificialmente desvalorizado, porque não é possível conseguir manter isso de uma forma normal com a entrada de $1 trilhão só no último ano. Na Europa, o cenário deve ser de recessão também, com a energia muito mais cara e as exportações em queda. Já na América Latina, como no Brasil, a gente deve observar uma fuga de capitais devido aos riscos desses países. No Brasil, além da fuga de capitais, a gente deve ter uma desvalorização do real, uma continuidade da inflação e uma leve recessão. Na B3, a gente deve observar quedas constantes e generalizadas, principalmente do setor exportador e ligado a commodities. Bom, na minha opinião, em qualquer cenário, a gente deve observar uma recessão, mesmo que seja momentânea. O que vai mudar de um para o outro é o tamanho dessa recessão e o tempo que ela vai durar. O dólar deve ficar um pouquinho desvalorizado e já está acontecendo isso hoje, com um pouco de perda de confiança no governo americano. O resto do mundo pode até sofrer, mas tanto Estados Unidos e China são quem mais vai sofrer com essa guerra de tarifas entre eles. E independente do cenário, dá para a gente se proteger. Mesmo com a desvalorização em dólar, ainda é um lugar seguro para você investir seu dinheiro. Manter dinheiro em caixa com fácil liquidez é uma boa alternativa também para conseguir se proteger, desde que você consiga se proteger da inflação no seu país. E buscar ativos como, por exemplo, o ouro, que é um ativo que vem subindo desde o início dessa guerra tarifária. Agora, se você quer entender melhor como se proteger, segue o canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e não esquece de dar um joinha. E a gente se vê na semana que vem com outra Economia de Quinta!